Eu recebo em nossos estúdios para um bom bate-papo a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, a senadora que está no Acre para um grande movimento das oposições, inclusive para o lançamento que aconteceu na tarde de hoje da candidatura, da chapa majoritária da oposição, encabeçada pelo deputado federal Márcio Bittar, do PSDB, e com o deputado federal Gladson Cameli como candidato único pelo menos dessa chapa, ao Senado, e com a indicação do PMDB para a vice de Márcio Bittar. A senadora Ana Amélia Lemos nasceu em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, é jornalista com 33 anos de experiência na RBS do Rio Grande do Sul, muito amiga também do jornalismo da Rede Record, nas Plagas Gaúchas. Trabalhou como colunista e comentarista, como já falei, do Grupo RBS também em Brasília, membro do Partido Progressista, atualmente senadora pelo Rio Grande do Sul, com votações expressivas, sempre participando da lista dos senadores mais atuantes e dos senadores que congregam aquela pleiade dos cabeças do Congresso. É isso mesmo, Ana Amélia foi apontada pelo DIAP entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso em 2012, entre 2011 e 2012 também pelo Congresso em Foco, como os 10 senadores mais atuantes do Brasil. Enfim, tem, obviamente, um grande capital político, foi a relatora da lei que instituiu a criação dos free shops nas cidades gêmeas. Vamos tratar desse assunto, a Lei 12.723 de 2012, e recentemente também liderou esse movimento pela criação da CPI da Petrobras. Inclusive está se debatendo se é CPI ou CPMI. Senadora, muito boa noite. Muito obrigada, Alain, boa noite. Parabéns pela memória, porque você agora anunciou aí a revenda de automóveis e você, sem teleprompter, o telespectador que não está acostumado, no teleprompter é uma maquinazinha que o apresentador olha e lê. Ele fez tudo, falou tudo sem ler. Você é muito mais jovem do que eu. Eu, quando comecei a comunicação, a televisão, não havia teleprompter. Então, eu tive que me acostumar, desde sempre, a falar de improviso. A gente que vem do rádio, eu também fiz rádio, então a gente tem isso. Mas é bom passar para o telespectador um pouco desse lado, desse outro lado que ele não vê, que é muito importante. Então, eu quero dar um testemunho agora, como sua colega, me impressionei com a sua versatilidade, a sua memória, porque são nomes diferentes, tipos de carros diferentes, preços, valores, né? Então, parabéns, Alain. Bondade sua, senadora, bondade sua. A senhora, como falei, sempre apontada pelo DIAP como uma das senadoras mais influentes do Congresso, também com uma bagagem de propostas de atuação importante no Congresso Nacional. Mas eu quero começar, senadora, falando desse momento da política nacional. O seu partido, o PP, aqui no Acre, tem um pré-candidato ao Senado da República, um jovem que é do Juruá, Gladson Cameli, que integra uma base de oposição nunca antes vista até o momento, diante do poderio da Frente Popular do Acre, que já governa o Acre há muito tempo, que tem também na força do governador Tião Viana um adversário poderoso. Como é para a senhora participar desse momento da política local, trazendo também toda a sua experiência? Carolina, olha, a política tem me ensinado nesses 3 anos de vivência política, né? Porque eu saí do jornalismo e caí no Senado Federal. Aliás, jornalistas tão bons políticos. Eu queria dizer para você que eu respeito muito, eu acho que uma das coisas mais importantes na política, e fiz isso na campanha em 2010, quando trabalhei muito para ganhar essa cadeira. Eu disputei com 2 grandes líderes, o senador Paulo Paim, que acabou eleito, do PT, e o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Germano Rigonto, do PMDB. Então, veja que era uma ousadia de uma iniciante, que eu não tinha nunca tido qualquer tipo de experiência política, eu saí do jornalismo direto para isso, e eu venci a eleição. Mas eu trabalhei muito, eu fiz 70 mil quilômetros no Rio Grande do Sul, muito diferente do Acre. O Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios, o Acre tem 22 municípios. Muito menos do que isso. Bom, e eu queria, antes de mais nada, até de falar do tamanho do Acre, ao chegar, ao percorrer algumas cidades de Rio Branco, que já é a 3ª vez que eu venho aqui, meu querido Alain, é dizer que ao ver aquelas filas enormes nos postos de combustíveis,
me impressionou para ver o drama do abastecimento, não só de combustível, mas também de alimentos e de gêneros de primeira necessidade nos supermercados aqui. Então eu queria apresentar, antes de mais nada, a minha solidariedade às pessoas que estão sendo afetadas por essa enchente histórica que está acontecendo no Rio Madeira, também o Rio Madre de Dios, que é na fronteira, né, do outro lado, na Bolívia, que está impactando terrivelmente sobre a economia, não só do Acre, mas também de Rondônia. Então eu sei que muitos gaúchos moram aqui, mas não só pelos meus conterrâneos, mas por toda a população do Acre, do Acre, de Rondônia também, uma solidariedade enorme. Cada vez que os senadores lá, o senador Aníbal, o senador Jorge Viana, o senador Sérgio Petecão, meus amigos todos, têm falado sobre isso, eu sempre faço uma parte, porque eu vi uma crítica que eu fiquei muito triste, Alain, da mídia do centro do país, porque quem não vive o drama de quem está flagelado numa emergência, certamente não sabe bem dimensionar a dor das pessoas e a dificuldade que as pessoas têm para fazer certas coisas comuns, abastecer um automóvel ou uma moto, dizer que os aviões da FAB estavam sendo usados para transportar alimentos ou para comércio. Isso é emergência. Isso é emergência. Tem que fazer. A FAB é uma instituição, Forças Armadas, para isso, para atender uma emergência. Aqui nós estamos longe. E quanto mais distante. Temos apenas a BR-364 como rodovia. E veja só, e quanto mais distante, menos atenção à mídia do centro. Mas não no caso de vocês que mostram, porque vocês estão ligados ao grande grupo da Record, a mostrar essa realidade aqui diariamente. Então, aquele dia, sempre que há essas manifestações dos senadores de Rondônia também, meus amigos, Acir Gurgás, o Ivo Cassol e o senador Valdir Raupp, todos eles diariamente estão lá clamando, ou seja, estão exercitando a sua responsabilidade. Então eu queria manifestar essa solidariedade ao povo acreano, ao povo também rondoniense, mas dizer o seguinte, essa agenda que nós temos no Senado agora, que foi perturbado por esse problema da Petrobras, e aí combustível tem a ver com essa questão. É só com isso. Mas eu sou uma pessoa que respeito muito os adversários políticos. Você citou aí, nós estamos aí com o Cameli, que é um jovem promissor, uma liderança promissora, respeito muito, e até disse, olha, Cameli, o que eu aprendi na política é respeitar os adversários. Você não pode subir numa campanha de salto alto, primeira coisa. Segundo, respeitar o adversário. E não entrar em confronto. A sociedade, eu tenho certeza que aqui no Acre, como no meu estado, no Rio Grande do Sul, não é diferente. Ou seja, ele não quer mais saber de bate-boca. Ele quer saber de pessoas que estejam trabalhando para aquelas questões que interessam a população. Essa é a coisa mais importante. O resto é só demagogia, é só briga que não interessa a população. Já que a senhora tocou nesse tema, a CPI da Petrobras, inclusive a proposta, as assinaturas já foram colhidas, acima das 27 necessárias. Inclusive eu estou aqui com o Estadão, o PSB já também engrossou a fileira daqueles que pedem essa CPI no Congresso. Deve ser instaurada no tempo regimental, senadora. Até meia-noite de hoje é o prazo para que os senadores e deputados mantenham ou não as suas assinaturas. Como é que foi esse processo, do colhimento de assinaturas? Deixa eu lhe falar. Primeiro, um grupo de 7 senadores chamados independentes, porque o meu partido, por exemplo, que é o partido do Cameli, do Gladson, deputado que é nosso candidato, apoiando a chapa do Márcio, o nosso partido nacionalmente apoia o governo... integra a base de Dilma Rousseff. A base de Dilma Rousseff. Eu, regionalmente, como ele aqui, nós fazemos oposição, porque lá é o PT que governa, aqui é o PT que governa, lá é o Tarso Genro, aqui é o ex-senador, governador Tião Viana. Então, parece contraditório, mas não, isso é a característica regional, a política é assim. O município, às vezes, nós somos aliados, como é o caso de Canoas, a vice é do meu partido e o prefeito é do PT. Então, nós estamos aliados com 56 municípios com o PT. No Rio Grande do Sul. É o caso do próprio PMDB também. A mesma coisa com o PMDB. Então, mas nacionalmente eu tenho essa independência, assinei, ninguém me pediu para retirar, e sabe que eu não vou retirar minha assinatura, mas antes de fazer essa CPI, a CPI é um instrumento de investigação, é um instrumento político que é do parlamento, por isso chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, ou investigação, eu prefiro investigação. E vamos investigar o quê? Investigar todo o farto noticiário
que todo dia nós vemos no rádio, na televisão, nos jornais, informando sobre uma novidade de irregularidade na Petrobras. A refinaria de Pasadena... Pois é isso. Antes disso, nós fomos ao Procurador-Geral da República, sim, porque esses senadores, 7 senadores, desses partidos da base, o Cristóvão Buarque, o Pedro Táxi, do PDT, eu do PP, o senador Cristóvão Buarque, que eu já falei, o senador Rodrigo Hollenberg, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Jarbas Vasconcelos e Pedro Simão, os dois do PMDB, partido que está na base do governo. A senhora é considerada um daqueles independentes, inclusive. Sou a única mulher em 7. Pedro Simão, Ana Amélia, Jarbas Vasconcelos, isso. Pedro Táxi e Cristóvão Buarque. Está bem informado, hein? Essas brinquedinhas aí, tá bem, meu querido Alan. Mas olha, então nós fomos primeiro, antes de eu ter assinado a CPI, nós fizemos o caminho mais certo. Nós fomos ao Procurador da República, que pela Constituição ele tem a responsabilidade de fazer a investigação quando envolve o presidente da República. Não é a presidente Dilma. Nós estamos querendo investigação que foi presidente do Conselho de Administração, da Petrobras, quando aconteceram aqueles episódios. Então, é nesse processo que a gente está querendo as investigações, para que ela diga. Porque ela foi pega de surpresa também. Foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, foi ministra de Minas e Energia. E ministra-chefe da Casa Civil. Aí os analistas dizem, não, é ano de eleição, é uma maneira da oposição pressionar a presidente, de criar um fato político. E aí, senador? Eu acho que nós não podemos, independente da contaminação eleitoral, não é o meu caso. Tem. Mas no meu não caso, é esse o caso, no meu caso não, porque eu não estou no plano nacional, eu estou no plano regional e também não tem significação crucial como tem, digamos, uma disputa nacional. Mas nós não podemos, sob esse argumento, botar debaixo da mesa. De esconder embaixo do tapete, Alan. Nós temos que ver, a sociedade quer. E nós não estaríamos cumprindo com o nosso dever no Senado ou na Câmara se nós não fizéssemos isso. A sociedade ia dizer, mas o que vocês estão fazendo aí? Por que não tomam iniciativa nenhuma? Então essa é a questão. Um dos pontos para você em casa entender, além de toda a política de preços, a questão do subsídio da Petrobras, questões que envolvem a própria gestão da estatal, existe o caso da compra da refinaria nos Estados Unidos, em Pasadena, no estado americano, que causou um prejuízo no Texas, que causou uma cidade no Texas, que causou um prejuízo de mais de $1 bilhão aos cofres. Não é pouco dinheiro, né? É muito dinheiro, e isso o Congresso quer investigar. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo com a senadora Ana Amélia, vou voltar no segundo bloco para a gente ainda falar mais de política e também da Lei 12.723, que cria os free shops nas cidades de fronteira, que são gêmeas, cidades estrangeiras, que é o caso aqui no Acre, de Brasileia, Pitaciolândia, Santa Rosa e Assis Brasil. Senadora, nos fala sobre... Esteve lá, nos fala desse tema, porque ela foi, inclusive, relatora no Senado da matéria. A gente volta logo após o intervalo. Até já.